Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, que confia na minha escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas e nos ensinar sobre tantos temas. Eu só entrevisto os melhores. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já foi bastante tabu, ainda em algumas bolhas, difícil de falar sobre, mas aqui não. Aqui eu já tive oportunidade de falar sobre esse tema, hoje falo de novo sobre harmonização peniana. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Tamires Ramos Oliveira, ela é biomédica. Doutora, que alegria ter você aqui, obrigada por ter vindo. Veio do Rio de Janeiro para prestigiar o Diálogo 360. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, de falar um pouco mais sobre a harmonização peniana. As mulheres, nós temos os nossos procedimentos, né? É verdade. Os homens têm agora procedimentos para eles também, né? E a informação é o que pode abrir essas portas, né? Então, de repente, fazer você pensar. Às vezes é algo que esse homem já tem uma questão e nunca achou que pudesse resolver ou que pudesse melhorar. Que bom que a gente pode falar sobre isso de maneira tranquila, né? E bastante profissional, que eu acho que é isso que deixa a pessoa também segura para se submeter a qualquer tipo de procedimento, né? Exatamente. Você acredita que muitos homens ainda desconhecem que existe um procedimento não cirúrgico para poder melhorar a aparência do pênis? Então, começar por aí. É um procedimento não cirúrgico. Isso. Mas antes da gente falar propriamente do procedimento, como ele é feito, quais são as expectativas que, né, são geradas e o como é que alinha com a realidade, aquilo que a ciência mostra que é possível ou não entregar. Vamos falar um pouquinho dessa história? Sim. Então, como é que você começou na área da saúde? Te apresentei como biomédica. Queria que você falasse um pouquinho como é que a parte estética chegou até a sua vida. Sim. Bom, eu sempre soube desde criança que eu iria trabalhar na área da saúde. E aí eu desenhava muito pela minha forma, de ser. Eu gostava de trabalhar num ambiente que seja da saúde, mas que eu pudesse trabalhar de salto, maquiada e cuidando de autoestima. Só que na minha cabeça, até então, eu não sabia em que área eu poderia seguir, porque eu só vinha ao hospital, e o hospital não é assim, né? Então, com o passar do tempo, quando eu fui de fato prestar o vestibular, eu entrei para a biomedicina, só que até então eu era extremamente preconceituosa com a área da estética. Eu achava que eu iria passar a minha vida trabalhando em controle de qualidade de alimentos. Algo totalmente diferente, né, da estética, enfim. Mas foi bem no finalzinho da faculdade que eu comecei a pesquisar sobre a atuação do biomédico dentro da área da estética. E foi quando eu decidi fazer a pós-graduação. Então, desde então, eu aprendi muito sobre esse universo, né? Além da pós-graduação, foram vários cursos, tanto no Brasil quanto fora também, para poder conhecer um pouco sobre esse universo, sobre padrões de beleza, até mesmo procedimentos que a gente possa fazer, né? Tanto na face quanto no corpo. E foi em 2021 que eu comecei a fazer um curso que, na verdade, eu estava buscando por bumbum, por preenchimento de glúteo, que naquela época não era como é hoje, né, falado, e era algo que estava começando a ser falado sobre o procedimento, sobre essa possibilidade, e tanto que não era nem com ácido hialurônico ainda. E pesquisando, eu fui para poder fazer esse curso. Chegando lá, era harmonização corporal, onde falava não só de glúteo, mas também de harmonização íntima, feminina, masculina, preenchimento de bíceps masculino, peitoral, panturrilhas, abdômen, enfim, e o glúteos. E aí, então, eu comecei a, de fato, fazer procedimentos de glúteo para as mulheres, porque era o meu público até então, né, o público feminino. E à medida em que eu fui falando sobre os outros procedimentos, elas traziam os seus maridos para poder fazer a harmonização íntima, que, na verdade, na época eu chamava de preenchimento íntimo e não de harmonização. E então, com o passar do tempo, eu fui percebendo uma certa resistência desse público masculino, que alguns deles falavam, não, eu não preciso disso, estou satisfeita e tal. Existia, a gente fala de tabu hoje, mas lá atrás existia um tabu maior ainda, né? Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo essa resistência. Eu pausei um pouco em relação ao procedimento, foquei mais nos outros procedimentos.
Mas tudo mudou, digamos assim, em 2023, quando eu recebi 2 pacientes que se interessaram por fazer, eles já vieram me buscando para poder fazer o preenchimento peniano. E à medida em que eu fui falando novamente nas redes sociais sobre o procedimento, alguns vídeos viralizaram e fez com que atraísse muita atenção do público masculino. Eu percebi claramente uma mudança de posicionamento e até mesmo de aceitação sobre o procedimento. E o meu público começou a migrar do público feminino para o público masculino. E foi aí que, de fato, eu comecei a entrar nesse universo masculino, entendendo sobre as suas dores, aquilo que mexia psicologicamente com eles, sobre até mesmo as doenças que afetavam eles, porque de fato eu conhecia até então sobre técnica, sobre procedimento. E ali eu comecei a ter um mergulho, digamos assim, sobre esse universo masculino, e isso me ajudou muito em relação a me posicionar, né, em relação ao procedimento, por não olhar apenas como um procedimento somente isolado, mas também abrangendo tudo aquilo que envolve a saúde masculina, as dores masculinas, que são muitas, né? Eu, como mulher, desconhecia, por exemplo, a quantidade de homens que, por exemplo, vão ao mictório e molham a mão. É algo que ninguém fala sobre isso, né? Mas a gente fala muito sobre um pênis normal, mas existe uma quantidade absurda de homens que se sentem insatisfeitos com a região íntima e que, por exemplo, não vão num mictório, preferem ir para uma cabine por conta do tamanho, porque vão molhar a mão, porque pode ser que tenha algum outro homem próximo e se sente desconfortável, enfim. Então, isso é só a pontinha do iceberg das centenas de dores, né, que abrangiu esse universo masculino. E acho as redes sociais tão importantes nesse contexto, né? Porque, primeiro que já há ali uma identificação, o paciente gosta de como você Sim. fala sobre o tema e a naturalidade de falar sobre isso. A pessoa pensa, então peraí, ela já atendeu outras pessoas, essa queixa é parecida com a minha, né? Até ajuda na hora eu acredito, né? Na hora do paciente levar a queixa para você e dizer, olha, doutor, eu assisti aqui esse seu vídeo, ó. Meu caso é bem parecido. Então, você encurta ele, às vezes não quer falar tudo, mas você já entendeu. E aí, deixando ele confortável, ele vai conseguindo se abrir. E é um processo, né? Exato. Eu não sei como é que funciona exatamente, mas pode ser que ele vá nessa primeira consulta para saber como é que você pode ajudá-lo. E num outro momento ele faz o procedimento. Acontece isso, porque aí já é uma maneira dele te ver mais uma vez e vai para casa, pensa, conversa às vezes com a esposa, o companheiro, a companheira, e aí decide por fazer o procedimento. Funciona? Pode funcionar dessa forma? Pode, sim. Tem realmente muitos pacientes que preferem ir conhecer um pouco, tirar as suas dúvidas, entender se de fato é um procedimento para ele, para atender a expectativa e necessidade dele, mas muitos homens acabam já gerando uma certa conexão comigo através das redes sociais, pelo próprio direct, pelas conversas que a gente faz. Então, eu sempre sou muito acessível para eles, né? Lógico que precisa existir um respeito por se tratar, né, de um procedimento íntimo, e isso para mim é inegociável, mas todos os pacientes que de fato eu atendo são pacientes que me respeitam como profissional, como mulher, mas antes a gente desenvolve ali uma certa conexão, uma certa proximidade pela rede social. Então eu acho que entender um pouco sobre esse universo masculino e sobre as dores dele faz com que ele se sinta mais confortável para se abrir. Então eu recebo muitas mensagens de homens que falam, né, coisas extremamente íntimas e que muitas vezes não têm nem a coragem, né, de falar para uma pessoa próxima, para parceira, por exemplo. Então essa forma de me comunicar, de tornar mais acessível para ele e um ambiente confortável para ele se abrir, faz com que ele, de fato, consiga chegar até a clínica para poder iniciar um procedimento, por exemplo. E como é um tema que envolve muitos tabus, alguém pode falar assim, mas é procurar uma mulher para fazer esse procedimento? É muito fácil se a gente comparar um médico ginecologista, se for um médico homem, atendendo as mulheres, Sim. né? E muitas preferem médicos ginecologistas homens. Exatamente. Para serem atendidas. É muito fácil, é só lembrar disso, faz a relação, né? Então, o conhecimento, a habilitação, né? Isso não tem nada a ver se é um homem ou uma mulher, é uma questão de
estar ali afinado e colocar isso em prática. É muito mais realmente que vem de mitos, tabus, vergonha, né? Então, é possível tirar tudo isso e você receber o tratamento, o procedimento, a orientação ali do profissional, sendo homem ou sendo mulher. Sim. As redes sociais também funcionam para deixar a pessoa mais tranquila nesse sentido, né? E eu ressalto também que nós, mulheres, somos muito mais detalhistas, já que a gente está falando de um procedimento estético e a gente precisa de uma certa simetria, né? A mulher, ela tem uma percepção mais detalhista, uma mão mais leve. Então, eu trago um pouquinho, né? Puxa a sardinha para o meu lado, nesse sentido de que, normalmente, os homens, e eu percebo isso muito nos meus alunos profissionais que vêm fazer a mentoria comigo, eles normalmente têm uma mão mais pesada, né? E não tem tanto aquele olhar atento no detalhe, porque eu sempre falo que a harmonização peniana é uma obra de arte. É você ter, de fato, ali um olhar clínico e perceber onde, de fato, a gente precisa depositar o preenchedor, o ácido hialurônico, e até mesmo devolver para ele simetria, proporção. Então, a mulher, sem dúvidas, ela tem um pouco desse olhar, né? Um pouco mais aflorado em relação ao homem. Senso estético, né? Tudo que a gente vai fazer que é estético, a gente tem que alinhar o nosso senso estético com o senso estético do profissional, da profissional, que é para não gerar a frustração também. Exatamente. Né? Então, quais costumam ser as maiores queixas, as maiores dores dos pacientes que te procuram para esse procedimento, que eu sei que é o procedimento que dessa seara é o mais caro, né? Então, esse preenchimento. E o que mais tem à disposição que vai compor a questão da harmonização, né? Exatamente. Bom, a queixa principal é a retração. É o pênis ficar bem encolhido e não gerar aquela volumização na sunga que eles desejam. Então, muitos deles até têm um tamanho ali na média ou acima da média, principalmente quando apresentam uma certa ereção. Porém, quando ele vai usar uma sunga na praia, o pênis está totalmente flácido, né? Então, essa desproporção faz com que ele se sinta totalmente desconfortável, faz com que, por exemplo, ele termine uma relação sexual, ele corra para poder colocar um short, uma sunga, para não ficar extremamente nu na frente da parceira com o pênis totalmente flácido, né? Principalmente se não é casado, por exemplo, é um relacionamento namorado, enfim. Então, isso faz com que ele se sinta extremamente desconfortável. E essa retração, ela pode ser amenizada muitas vezes quando a gente associa não só ao ácido hialurônico, mas também a toxina botulínica, o famoso Botox, onde a gente pode proporcionar ali um destravamento, um relaxamento um pouco dessa musculatura e fazendo com que ele alongue um pouco. Isso é algo que eu associo também no tratamento quando o paciente ele se queixa dessa retração ou quando ele apresenta um micropênis, um pênis de menos que 6 centímetros de comprimento relaxado. Tá. Então, a grande questão é com o pênis relaxado. Isso aqui, pensei, já ouvi queixas, já li sobre isso, modelos, pessoas que tiram fotos, né? E hoje em dia, pessoas que produzem algum outro tipo de conteúdo, conteúdo adulto na internet. Então, existe isso, essa queixa, e consegue resolver. Agora, em ereção, há diferença? Ele vai melhorar bastante essa circunferência. Então, por exemplo, o paciente ideal é um paciente que já tem um pênis proporcionalmente ok, ele não se sente insatisfeito, né, com a ereção, mas ele vai melhorar a circunferência, e aumenta 3, 4 centímetros, de acordo com a quantidade de preenchedor que a gente vai colocar. Mas muitos homens, inclusive, eles se sentem felizes com o comprimento, mas a circunferência é desproporcional. E aí a gente consegue melhorar essa circunferência através do procedimento. Então ele vai encontrar, né, um resultado bem satisfatório no estado flácido, no estado relaxado, para poder usar com segurança a sunga, ficar nu na frente da parceira, não se sentir incomodado em usar um mictório, por exemplo, tomar um banho depois de um futebol, num banheiro coletivo. Então ele se sente confortável de fato para poder ficar nu depois que realiza o procedimento, mas também quando apresenta a ereção ele vai perceber uma melhora dessa circunferência, trazendo mais prazer durante a relação sexual e até mesmo mais confiança para ele. Então, outras questões estão relacionadas Sim. a essa harmonização, né? Então, de repente,
o que tá causando é aquilo, mas a consequência, ela pulveriza, né? Então, quando você resolve essa questão, outras situações também são resolvidas. Principalmente na questão da insegurança e tudo que tá envolvido, né? Ejaculação precoce, por exemplo, é uma delas. Exatamente, principalmente homens que se sentem infelizes com a região peniana, provavelmente ele já ouviu alguma coisa em algum relacionamento anterior, ou ele mesmo sabe que não é como ele gostaria que fosse, então isso gera uma certa ansiedade, uma certa agitação ali no momento da relação sexual, e que acaba desenvolvendo a ejaculação precoce, ou até mesmo, né, uma disfunção, não apresenta a ereção como ele gostaria, no momento em que ele gostaria. Então, isso gera uma sequência de episódios em relações futuras que acaba culminando ainda mais, né, numa baixa autoestima, numa baixa autoconfiança. Hoje existe respaldo para fazer esse tipo, respaldo científico para fazer esse tipo de procedimento, porque tudo mudou muito rápido, né? Então, de um tempo para cá, esse tema cresceu muito, esse tema evoluiu muito. Também por conta disso. Então, mostrando que, olha, muita gente já fez, existe o respaldo, existe a segurança em fazer, porque apesar de ter a queixa, você não quer que aconteça nada. Exatamente. Né? Que vá te prejudicar ali, principalmente de maneira definitiva, né? Sim. Exatamente. Então, quando a gente leva em consideração um preenchedor que é biocompatível, um preenchedor que é absorvível, que a gente tem um controle ali sobre o momento de até que ponto eu quero ter essa volumização, até que de repente momento eu não quero mais ter. Então, a gente consegue reverter esse procedimento. É diferente de um material definitivo, como o uso do PMMA, que a gente já ouviu falar, né? Então, isso traz mais segurança para o procedimento, mas sem dúvidas, a execução do procedimento, ou seja, a experiência do profissional em realizar esse tipo de tratamento faz toda a diferença, porque a gente tem planos específicos em profundidade desse corpo peniano e que deve ser depositado o preenchedor na camada correta, para que seja seguro, para que não possa ter encapsulação desse preenchedor. Então, precisa ter um domínio de técnica, até mesmo de mão do profissional, de identificar com facilidade o plano correto que ele está depositando esse preenchedor, né? E, obviamente, a gente precisa contar, eu falo até na clínica que 40% depende do profissional e 60% depende do paciente. Porque o profissional, ele pode simplesmente fazer absolutamente tudo correto, mas se o paciente não seguir os cuidados que a gente pede, ele pode simplesmente invalidar tudo e, de fato, evoluir para uma intercorrência. Então, lógico, eu falo que também é um procedimento seguro desde que a gente respeite as limitações dele, né? Tanto em quantidade de preenchedor, quanto em plano de deposição desse preenchedor, mas também nos cuidados pós-procedimento. O paciente que ele faz o procedimento, ele fica extremamente animado nos dias seguintes, querendo experimentar, né? Eu falo um brinquedo novo, mas a gente precisa respeitar os cuidados, porque durante o procedimento é feito pertuito para poder essa cânula passar. Então, o procedimento é feito com cânula e não com agulha. Então, a gente precisa dar tempo do organismo cicatrizar e esse pertuito fechar o suficiente para que não haja entrada de micro-organismos. Porque, por exemplo, se ele receber um sexo oral, ou se ele for para uma piscina, uma praia, isso vai ter uma entrada de micro-organismo e pode infeccionar e acabar, por exemplo, tendo que retirar esse preenchedor. Então, não faz nenhum sentido, né? Eu falo que vale muito mais a pena esperar um pouquinho e, de fato, garantir que seja um procedimento seguro. Por isso que eu digo que depende 60% dele e 40% do profissional. Antes do procedimento, algum pedido especial? Eu peço para que, por exemplo, depile a região. Tá. Muitos homens acabam tendo o hábito de ter pelos na região, só que a presença do pelo pode gerar contaminação, contato com a cânula, então eu peço para remover. Só isso. E depois do procedimento, que cuidados são esses? Então, os cuidados são sempre para poder evitar intercorrências. E os dois problemas que poderiam acontecer num procedimento como esse, que a gente está realizando com cânulas, é compressão e infecção. Compressão seria, por exemplo, acontecer um processo inflamatório muito grande que acabe comprimindo os vasos, dificultando o fluxo sanguíneo local. Então, para isso, eu peço para evitar academia, atividade física. Então, às vezes, o paciente quer negociar, né? Eu não posso só fazer exercícios superiores, mas sempre que faz uma atividade física, até mesmo uma caminhada, estimula ali uma vasodilatação, um aumento de volume sanguíneo e, consequentemente, intensifica o processo inflamatório. É um procedimento seguro, mas
até mesmo quando a gente dá uma topada na quina da mesa, a gente desenvolve um processo inflamatório, uma resposta fisiológica, que é extremamente normal, principalmente nesse momento que a gente acabou de realizar o procedimento. Só que eu não quero que venha acontecer um processo inflamatório exacerbado. Então, se já vai acontecer um processo inflamatório, então a gente vai fazer tudo para que não venha intensificá-lo. Como, por exemplo, evitar atividade física. Evitar um banho muito quente, com uma água muito quente, porque aquele vapor também pode provocar uma vasodilatação e intensificar o processo inflamatório. E o outro problema que poderia acontecer é a infecção. Então, para isso, a gente vai evitar a relação sexual, evitar ficar tocando na região, né? Principalmente quando a gente vem da rua, porque pega em celular, maçaneta, corrimão, o botãozinho do elevador, tá tudo infeccionado, contaminado, né, na verdade. Uhum. Então, por exemplo, durante a massagem que faz pós-procedimento, pegar no pênis com a mão que veio da rua pode trazer micro-organismo para a região. Então, o ideal é que, de fato, possa lavar ou passar um álcool em gel, alguma coisa que venha limpar para poder garantir que não tenha contaminação. E também a relação sexual, mergulhar, tudo isso vai diminuir a chance de desenvolver uma infecção. Relação sexual depois de quanto tempo de procedimento? Eu peço 7 dias. Tá. Você falou das massagens. Sim. Pensando aqui nos procedimentos faciais, por exemplo, que a gente faz. Às vezes tem uma coisa ou outra que tem que fazer massagens durante o dia. Uhum. É parecido? É mais ou menos isso. Durante o tratamento, aproveitando que o paciente está totalmente anestesiado, eu já faço uma acomodação, considerando que precisa colocar um pouco mais de pressão para preencher. Porque o ácido hialurônico da região íntima não é o mesmo da região facial. Uhum. Então, ele tem uma certa densidade, ele é mais durinho para poder massagear. Então, eu já faço uma acomodação local e depois esse paciente ele vai continuar. Por quê? Porque todo o procedimento é realizado com o pênis flácido, totalmente relaxado. E em casa ele vai fazer a massagem com o pênis em ereção. E eu sempre explico para o meu paciente que o pênis ele é diferente de qualquer outra região do corpo, né? Porque ele tá ali sofrendo alterações anatômicas, uma hora ele tá super encolhidinho, depois ele alonga, e aí fica ereto, relaxa. Então, ele é extremamente elástico e também sofre um impacto de uma relação sexual. Então, é uma região que esse preenchedor precisa se adaptar a essa variação anatômica, né? E o paciente ele vai fazer a massagem de acomodação, que não é uma masturbação, durante o estado de ereção, nos primeiros dias, principalmente, que é quando esse preenchedor está mais molinho. Depois, com o passar do tempo, esse preenchedor ele vai ocorrendo, né, a integração tecidual, a hidroscopia, ou seja, atraindo água para a região. Então, isso faz com que ele vá ficando um pouco mais sólido e estabilizado na região. Então, ele precisa realizar essas massagens nos primeiros dias pós-procedimento. Tá. Isso tudo é explicado. Sim. Com que intensidade, como que vai fazer essa massagem, explica. Lá você falou sobre anestesia. Então, assim, bom, as mulheres estão super acostumadas a fazerem procedimento. Para nós não é um problema, né? Não, absolutamente não é problema, a gente aguenta. Ainda mais se for por estética, né? Porque a gente já tem que aguentar outras coisas que são puramente saúde, né? Então, da estética também. Vamos que vamos. Com homem, diferente. Exatamente, né? Mais na região íntima, né? Isso. Qualquer gripe no homem é assim, um parto normal, né? Então, imagina para fazer um procedimento. Detesta sentir dor. E aí, muita restrição, digamos assim, para o procedimento, né? Uma objeção para eles é justamente o medo de sentir dor e o medo de ser um procedimento realizado por agulhas, que na verdade não é agulha, né? A cânula, ela não tem uma ponta ativa como uma agulha e ela tem uma ponta romba e ela não tem esse poder de aprofundar e tal, ele vai entrando realmente na camada que a gente depositar o preenchedor. Mas a anestesia, pelo menos aqui eu trabalho, é uma anestesia totalmente confortável, onde anestesia completamente esse pênis e ele não arde. Então, eu também sou formada, né, além de biomédica, eu também sou cirurgiã dentista, faço pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial e trago muito conhecimento da cirurgia para a região peniana. Eu acho que o conhecimento ele vai se somando, né? Ele não fica isolado em caixinhas. Então, eu trago muito desse conhecimento para o procedimento, onde eu desenvolvi ao longo do tempo a minha própria anestesia. Então, é uma anestesia que não arde. Então, a lidocaína, por exemplo, com o passar... a gente faz, ela arde inicialmente e depois, com o passar do tempo, ela vai, de fato, tendo seu efeito anestésico.
A anestesia que eu faço, ela não arde. Então, ela é extremamente confortável para o paciente, do início ao fim, e anestesia, de fato, todo o corpo peniano. Então, eu posso realizar o procedimento de uma forma confortável, como eu disse, né? Durante a massagem, ali de imediata, eu já faço uma massagem com um pouco mais de firmeza para poder movimentar esse preenchedor, deixar ele bem simétrico, mas o paciente não vai sentir nada. Tanto que é até difícil, não impossível, mas difícil dele apresentar uma ereção durante o procedimento. Lógico que a ereção ela também está sendo influenciada, né, pela parte visual, psicológica. Então, uma coisa que eu faço durante o tratamento é conversar muito com esse paciente sobre assuntos bem aleatórios, trazendo ele para um ambiente bem confortável, de fato, mas também fazendo ele esquecer que eu estou fazendo um procedimento na região íntima. Então, isso faz com que se torne ainda mais confortável para ele e não apresenta ereção. Porque você precisa dele relaxado, Exatamente. na verdade. Vai te atrapalhar se houver uma ereção, né? Tá. Então, na verdade, o procedimento em si, primeiro, nem é feito com agulha, é a cânula. Isso é muito legal, as meninas conhecem porque a gente às vezes pergunta, quer saber, o profissional mostra pra gente. Meninos, perguntem também, peçam pra ver, né, como que é. Mas a única coisa que tem com injeção é a anestesia. A primeira parte, o restante também é com cânula. Ah, perfeito. Então, assim, realmente pode ser muito confortável para os meninos. Tem retoque desse procedimento? Então, na verdade, a harmonização, ele é um tratamento, não é uma sessão única. Tá. Pelo menos eu gosto de considerar ali no máximo 10 ml por sessão, independente do tamanho. Pode ser que ele tenha menos que 6, aí em vez de 10 eu vou colocar 5 ml, mas se ele tem 11, 12, 13, eu vejo que ele de fato ele precisa de mais preenchedor, mas ainda assim eu vou me ater a 10 ml. Porque quanto mais preenchedor, mais processo inflamatório gera. Então, eu me preocupo com a segurança do procedimento e até mesmo o conforto do paciente. Porque se a gente gera muito processo inflamatório, ele provavelmente vai sentir algum tipo de desconforto no pós-procedimento e não vai conseguir, por exemplo, realizar a massagem que eu preciso que ele faça. Então, eu faço no máximo 10 ml por sessão. Mas, durante a consulta de avaliação, eu já digo para ele um volume mínimo e máximo para que a gente possa realizar o procedimento. Um volume mínimo para que eu, de fato, consiga entregar para ele um aspecto simétrico, totalmente preenchido, e um volume máximo, que é o tanto que ainda cabe, o tanto que permite dentro daquele espaço, considerando as medidas de circunferência, comprimento, quantidade de pele, elasticidade do corpo peniano. Então, tudo isso eu levo em consideração. Porque tem pacientes que chegam e falam, olha, eu quero algo muito natural, não quero que ninguém perceba que eu fiz um procedimento como esse. Tem muitos desses. Mas tem outros que falam, olha, eu quero que coloque o máximo que puder, o quanto couber. Se couber 1 litro, eu quero 1 litro de ácido hialurônico. Mas, lógico que não. Mas eu dou um limite para ele. Um mínimo e um máximo. E, normalmente, os pacientes, eles ficam entre 20 e 30 ml. Então, isso significa que a gente vai fazer entre 2 e 3 sessões. Até porque, assim como o Botox que a gente faz na face, a gente precisa avaliar depois para ver os pontos que precisa, se é que precisa de algum ponto para poder ajustar. Então, considerando que é uma região extremamente móvel, uma região que vai sofrer ali a elasticidade, né, da ereção e se adaptar, né, com as massagens no decorrer dos dias, eu preciso avaliar depois se existe alguma região que eu preciso ajustar para que ele fique de fato 100% preenchido, uniforme. Tem alguma dica? Porque assim, o ácido hialurônico não é barato. Tem alguma dica que você possa dar? Você falou de hidratação, né? Então, de repente, o teu paciente que toma mais água, é mais hidratado, se hidrata muito bem, vai ter um resultado melhor ou pode ter um resultado melhor? Sim, com certeza. Mas o ácido hialurônico, ele tem um limiar ali de saturação, né? Até a quantidade que ele pode atrair água. Só que, obviamente, quanto mais hidratado, melhor. Tá. Mas tem outras coisas que o paciente pode fazer, até mesmo para poder melhorar a parte interna, o próprio corpo cavernoso. Como, por exemplo, o uso de bomba peniana, a tração também, porque a falta de elasticidade e até mesmo a formação de fibrose é o que faz com que esse pênis, com o passar do tempo, tenha uma redução, tanto de comprimento quanto de circunferência, né? Então, a gente precisa tratar também internamente, onde a harmonização não vai,
que é oferecer para ele uma melhora de circulação sanguínea, de oxigenação e até mesmo outros procedimentos provocando uma neovasculogênese, ou seja, uma formação de novos vasos, como, por exemplo, tratamentos com bioestimuladores de colágeno, PRP, laser terapia, outros tipos de procedimentos que a gente pode associar dentro da harmonização para provocar a formação de novos vasos sanguíneos e isso melhorar a longo prazo a oxigenação e a melhora da qualidade desse corpo cavernoso que, com o passar do tempo, vai tendo uma queda de testosterona, vai reduzindo a oxigenação e até mesmo a formação de fibrose, fazendo com que ele reduza. Então, a questão da idade também é algo que mexe com a parte íntima, tanto com a segurança e com a parte íntima mesmo masculina. Então, o tempo também é um fator. Sim. Tá. E com o passar do tempo vai ter nossa queda de testosterona. Tá. Que ácido hialurônico é esse? Porque hoje a gente já sabe que, às vezes, na embalagem, se é para lábios, tá escrito. Né? Então, a indústria foi trabalhando também para trazer isso. Até no nome, tá lá, não sei o que lá, lips. Você sabe que é pro lábio, né? Tem específico para região íntima ou não, mas você sabe o material que é melhor para trabalhar? Então, com o passar do tempo, foi entrando no Brasil novos preenchedores específicos para a região corporal. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com harmonização íntima, não tinha um ácido hialurônico específico, né, para a região corporal, tanto para a harmonização peniana quanto para glúteo também, panturrilhas, enfim. Então, com o passar do tempo, eu percebo que o mercado está se adaptando. Ainda não temos um perfeito. Mas a gente tem um que se aproxima disso. Tá. E o que eu levo em consideração no preenchedor é o tempo de durabilidade, ou seja, o paciente ele sempre quer o máximo de durabilidade, né? E a durabilidade, ela está completamente relacionada ao tamanho de partícula desse ácido hialurônico. E o tamanho de partícula do preenchedor corporal é muito maior do que o ácido hialurônico facial. Então, por isso que não pode ser o mesmo preenchedor. E além disso, eu levo em consideração a elasticidade, porque, como eu disse, é uma região extremamente móvel e que tem uma elasticidade muito grande, ele vai sofrer elasticidade por muitas vezes ao longo do tempo, então precisa ser um preenchedor que possa se adaptar a isso e, ao mesmo tempo, um preenchedor que ofereça uma rigidez, porque ninguém quer ter um pênis harmonizado, volumoso, porém mole, né? Principalmente quando apresenta ereção. Então precisa ser um preenchedor, só que quando a gente fala de elasticidade e viscosidade, são coisas opostas. Por isso que eu digo que a gente não tem um perfeito. A gente tem um que se aproxima, levando em consideração essas relações, viscosidade e elasticidade, que é o G-Prime, e ao mesmo tempo oferecendo para o paciente uma boa durabilidade, que é o preenchedor que eu comecei a trabalhar e que eu estou até hoje. Então, assim, também sobre o material que vai ser utilizado, qual é o melhor material? O que o profissional se sente seguro e tem os resultados ali na prática clínica, né? Sim, e confiar na escolha do profissional, né? Infelizmente, a gente tem profissionais que acabam levando em consideração só o valor do produto, porque a gente sabe que coisa boa custa mais caro, né? Então, o preenchedor de boa qualidade, ele tem um valor agregado. Então, às vezes, o profissional não tem um investimento para poder adquirir um preenchedor de qualidade, o paciente ele não sabe sobre isso, ele simplesmente confia, né? E muitas vezes até busca por um valor mais atrativo, mas sem saber do que está sendo levado em consideração, né? Vamos falar dessa questão? Então, quando a pessoa pergunta preço, né? A gente não vai falar o preço, o valor, porque não, acho que cada um tem um valor, né? Vai custar diferente para cada paciente. Você parte dessa avaliação, então é nessa avaliação, dessa primeira consulta que você já vai estabelecer o que vai ser feito, porque pode gerar uma certa insegurança na pessoa. Será que eu vou saber exatamente a estimativa do que eu vou gastar? A gente sabe que isso é uma questão. Às vezes a pessoa vai para casa e vai se planejar para voltar e fazer o procedimento, né? Exatamente. A primeira coisa é, de fato, realizar uma consulta de avaliação. Porque é a partir daí que eu, como profissional, vou entender se de fato eu posso realizar o procedimento nesse paciente, porque eu já precisei dizer não para alguns pacientes, infelizmente. É a partir daí que eu vou saber a elasticidade desse corpo cavernoso, porque pode ser que ele tenha até
um tamanho legal, mas quando tracionado, ele estica muito. Então, eu preciso considerar isso no volume final, porque à medida que ele for receber o peso, né, do preenchedor, ele vai esticar. Então, eu preciso considerar esse fator para poder até mesmo indicar para ele uma toxina botulínica, para a gente já alongar, já esticar o tanto que a gente permite, que o pênis permite, né, na região. Até mesmo se ele sofre de retração, se é um micropênis, tem um pênis muito retraído e que eu preciso de fato associar a toxina botulínica para a gente entregar para ele um resultado mais satisfatório. Se é um paciente que eu preciso associar com bioestimulação de colágeno, porque essa experiência dele no pós-procedimento de ter um pênis mais firme está completamente relacionada à qualidade de pele que ele tem. Então, se o paciente ele tem uma pele muito fina ou uma pele muito flácida, essa pele não consegue segurar o preenchedor na posição e esse preenchedor meio solto dá essa consistência mais mole. Só que o paciente, normalmente, ele vem querendo apenas a volumização. E querendo que ele tenha uma experiência de um pênis realmente rígido. Mas quando a gente indica uma bioestimulação, um tratamento para melhorar essa qualidade, essa densidade dérmica, ele às vezes não leva isso em consideração. Então, a gente precisa falar, né, indicar para que ele tenha uma experiência melhor. Mas eu levo em consideração a largura, o comprimento, a largura da glande, porque se ele tem um pênis grande, mais uma glande, uma cabeça do pênis, né, menorzinha, eu não posso proporcionar um aumento muito grande, porque vai ficar assimétrico, vai ficar desproporcional. Então, eu preciso levar isso em consideração também. E a gente não faz preenchimento na glande por questões, né, risco de intercorrência pela intensidade de vascularização na região, e são vasos muito mais finos do que no corpo peniano. Então, existe um risco iminente ali de compressão, de intercorrência. Então, eu prefiro não realizar o preenchimento de glande, de coroa de glande, apenas do corpo. Então, eu preciso levar em consideração a elasticidade, como eu disse, e a qualidade e quantidade de pele. Porque tem alguns pacientes que, mesmo quando apresentam ereção, tem uma pele cobrindo a glande. Então, eu preciso levar em consideração esse excesso de pele, porque durante o ato sexual, essa pele do prepúcio normalmente tende a descer, e se ela estiver preenchida, eu vou ter um excesso de preenchedor. Então, isso vai influenciar no meu planejamento, né? E além disso, né, eu exerço um acompanhamento pós-procedimento. Então, o paciente ele precisa levar em consideração a experiência do profissional que de fato está realizando o procedimento nele, para poder ter esse olhar mais amplo, a qualidade do preenchedor que vai ser utilizado nele, porque, eu repito, preenchedor bom, com boa durabilidade, ele tem um valor agregado. E sem contar, né, com preenchedor que de fato tem nota fiscal, tem Anvisa, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Infelizmente, a gente vê muitos profissionais utilizando preenchedores falsificados, que entram pela fronteira, que não têm Anvisa. Então, isso é um risco para a saúde do paciente, né? Então, precisa ser levado isso em consideração também. E, além disso, todo o cuidado pós-procedimento. Então, até mesmo para garantir que não vai evoluir para uma intercorrência, garantir que esse paciente se sinta confortável e seguro, até mesmo depois de realizar o procedimento, eu pessoalmente faço um acompanhamento com ele através do WhatsApp, nesses dias seguintes ao procedimento. Uhum. E já imediatamente, após realizar o procedimento, eu faço também uma técnica que minimiza processo inflamatório, minimiza desconforto pós-procedimento, garante uma melhora de oxigenação e, ao mesmo tempo, acelera a cicatrização dos pertúrbitos. Então, isso é algo que eu adquiri recentemente na minha técnica de harmonização peniana, para poder oferecer para ele uma experiência mais rápida e melhor, né? Porque ele quer voltar para sua atividade física, para a relação sexual mais rápido. Então, se a gente pode acelerar isso de alguma forma e até mesmo reduzir o processo inflamatório, melhor, né? Com certeza. Quanto tempo dura o procedimento? Bom, no corpo da pessoa. A de durabilidade. Isso. O preenchedor, ele tem uma durabilidade de 18 a 24 meses. Então, eu percebo que, de fato, os pacientes que retornam para poder fazer a manutenção, de fato, mantêm. Lógico que algumas coisas vão influenciar na durabilidade, como o metabolismo, né? O homem que tem uma metabolização acelerada naturalmente, ele tem a metabolização acelerada para absolutamente tudo. Bebida, comida, medicamento e também pro ácido hialurônico. E também influencia se ele faz uso de anabolizantes, muito pré-treino, tudo isso vai acelerar o metabolismo. Mas também a frequência sexual também influencia, porque toda vez que ele mantém uma ereção, ele joga sangue para a região peniana e isso faz com que acelere uma metabolização local e até mesmo o próprio impacto da relação sexual.
não é assim algo que vai reduzir da noite pro dia, né? O paciente não precisa ficar preocupado com isso, né? É algo muito gradativo, mas isso influencia, sem sombra de dúvidas. Mas eu percebo que, de fato, os pacientes que retornam, que vêm fazer a manutenção, inclusive eu indico fazer a manutenção com mais ou menos 1 ano, até 1 ano e meio, porque se ele deixar passar os 2 anos, ele vai ter que colocar tudo de novo. Perfeito. Então, o ideal é que ele retorne para poder fazer essa manutenção com mais ou menos 1 ano, até 1 ano e meio, porque dessa forma você vai investir somente o que provavelmente foi absorvido nesse tempo que passou, né? No máximo 10 ml ali, normalmente ele vai colocar na manutenção. Então, eu percebo que são só ajustes em algumas regiões, mas a volumização mesmo, ela ainda se mantém. Eu acho isso muito legal. O espaço entre as sessões, então, se forem necessárias 2 ou 3... Eu peço pelo menos 15 dias para a gente passar da fase do processo inflamatório e dar tempo desse preenchedor atrair água, volumizar, eu conseguir identificar de fato quais são essas regiões que a gente precisa ajustar para poder manter uma simetria. Tá, isso é algo, claro, que você já planeja, já programa, mas você também vai observar como é que aquele material se comportou. Sim, sim. Pode ser que você tenha planejado mais e a pessoa respondeu tão bem que Sim. não vai precisar. É isso. Isso. Legal. Já aconteceu várias vezes eu planejar 20 e com 10 ml ele já ter um resultado extremamente satisfatório e ele realmente ficar com 10. Você falou de bioestímulo de colágeno. Uhum. Então, falar de dessa harmonização da parte íntima masculina, a gente pensa primeiro no ácido hialurônico, porque a gente está falando do preenchimento, e da toxina botulínica, que foi um outro fator novo que você trouxe aqui. Mas não é só isso. Não, a gente tem vários mecanismos de tratamento, né? Muito do que a gente utiliza na face também pode ser trazido para a região íntima, porque a gente está falando de pele também, né? Então, por exemplo, a gente fala muito hoje em exossomos, em profile, que são produtos que estão sendo falados muito no mundo inteiro, mas que estimulam o colágeno, melhora a espessura dérmica de pele de uma forma natural, né? Não exatamente um produto que está ali, como por exemplo o ácido hialurônico, é um produto que vai estimular uma resposta fisiológica para que ocorra um espessamento dérmico, uma melhora de qualidade de pele. Então eu acho muito válido para a região íntima também. E além disso, tem outros procedimentos que atendem à queixa masculina, né? Por exemplo, clareamento de virilhas. Não é só mulher que se incomoda com isso, né? Muitos homens se incomodam e às vezes eles também têm alergia, então desenvolve foliculite e fica com um aspecto, né, que desagrada ele. Então a gente pode tratar. A harmonização, na verdade, é um conjunto de tratamentos de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, se ele tem uma região suprapúbica um pouco mais volumosa, com gordura, a gente pode tratar também ela com procedimentos lipolíticos. Se como eu disse, há um clareamento, né, na região, a gente pode fazer um peeling, um laser, alguma coisa para poder estimular um clareamento. Então, de fato identificar a necessidade daquele paciente, o que incomoda ele e estipular um plano de tratamento para poder atender ele. Legal, então já sai de lá com um planejamento mesmo, que pode ser um planejamento que vai começar e terminar num período mais curto e pode ser algo mais alongado. Hoje a gente fala de planejamento para as meninas, de um planejamento anual, que a gente já sabe que vai começar a contar o procedimento, daqui 3 meses volta, faz outro, 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Então a gente já vai de tempo em tempo renovando isso. Também é algo super factível para os meninos. Exatamente. E assim, esse acesso à estética para o público masculino é algo muito recente, né? E muitos deles viam isso como um outro mundo, como se não fosse algo para eles. E à medida que eu trago eles, por exemplo, para realizar a harmonização íntima, eles se sentem confortáveis para poder fazer outros procedimentos, até mesmo na face. Então, uma harmonização facial, uma redução de linhas de expressão, até mesmo no corpo, né? Melhorando peitoral masculino, um up no treino da academia, ou para gordura localizada. Então, eles começam a se sentir um pouco mais pertencentes e até mesmo essa acessibilidade para o mundo estético, que não é limitado só ao público feminino, né? Mas as mulheres já estão dominando isso há muito tempo. E agora os meninos estão entrando também. Que bom. E você faz os outros procedimentos também? Faço também. Ah, legal. Porque você acaba se tornando a profissional referência na estética ali para
para os seus pacientes, né? Então, e trabalhar com o público masculino é uma responsabilidade muito grande, porque via de regra, eles não procuram o acolhimento em saúde. Então, te buscaram, às vezes, por uma questão puramente estética, te relatam coisas que vão além da estética, e é você que precisa direcioná-los através da confiança que está ali, da relação profissional-paciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, e eu acho que muito do meu posicionamento facilita um pouco isso, né? Fazer com que eles se sintam confortáveis para se abrir e falar. E eu percebo que muitos deles, por exemplo, nunca fizeram um exame de sangue, nunca foram ao médico. E eu faço uma investigação, digamos assim, durante uma consulta para entender como ele está se sentindo no dia a dia, porque às vezes não se limita apenas à área estética, né? Às vezes é uma desnutrição, é uma queda hormonal, então eu consigo identificar isso até mesmo para encaminhá-lo para um profissional adequado, onde ele se sente confiança em mim, em identificar e até mesmo na indicação. Então isso ajuda ele em vários outros aspectos, né? Porque a gente sabe que um homem com uma testosterona baixa, ele se sente extremamente com falta de disposição, libido. Então às vezes ele tá com um problema em casa, num relacionamento, que vai além da região íntima, mas até propriamente a disposição dele, a libido dele, e que está sendo influenciada por um fator hormonal, e não necessariamente psicológico. Perfeito. E aí, com essa conversa, ele vai buscar, vai fazer os exames, faz o que tem que fazer. Tem uma idade que o homem precisa começar a fazer os exames ali com um médico urologista. Então, também tudo isso. Se ele fuma, se ele não fuma, até hábitos de vida, tudo isso tá na tua anamnese, porque você precisa saber para fazer o procedimento. Exatamente. E algo que eu tenho percebido com uma certa frequência, óbvio que isso não é de agora, isso já acontece há muito tempo, mas à medida que eu vou me aprofundando ainda mais nesse universo masculino, eu vou tendo contato mais com isso. Homens adultos com pênis não desenvolvido. Então, isso é consequência de um não contato com um urologista, por exemplo, na época que ele poderia ter recebido um tratamento, né? Então, isso faz com que afete hoje a sua autoconfiança, não conseguir se relacionar e formar uma família, mas que poderia ter sido tratado precocemente. Né? Então, aí mostra a importância, por exemplo, até mesmo dos pais supervisionarem os filhos e entender se está tendo um desenvolvimento compatível com a idade, né? Com o desenvolvimento do corpo. E isso pode ser facilmente tratado, mas se buscado, né? Se é tabu hoje... Exato. Se ainda é tabu hoje, imagina 30, 40 anos atrás, né? Mas eu sigo um profissional médico que fala sobre isso, faz esse alerta para os pais, né? Então fala a idade ali, o que a gente tem que observar, e eu acho isso super importante, que cada vez mais os profissionais olhem para essa questão como sendo importante, não só uma coisa boba, um detalhe, né? Porque mexe com tudo, né? E eu acho que a rede social ajuda muito isso, né? Porque antes não tinha esse acesso, essa proximidade, né? Porque hoje em dia é só você abrir um Instagram, um TikTok, uma rede social e você tem acesso a tantas informações importantes que antes não era falado e ao mesmo tempo você precisava de fato ir a uma consulta para poder receber aquela informação. Então, nós como profissionais precisamos de fato usar essa influência do digital para poder transmitir informação e alerta, né? Tanto para os pais quanto para os adultos, jovens, de uma forma geral. Você disse que já precisou dizer não. Sim. O que te leva a dizer não para o paciente que te busca? Então, por exemplo, a presença de PMMA, que era um preenchedor utilizado anos atrás. E, por exemplo, se vem um paciente já com a presença de PMMA, a gente tem um certo risco de realizar um outro procedimento na região. Então, eu me limito a não realizar, e já aconteceu alguns pacientes, né, mais de um, com a presença de PMMA. Eu tenho um paciente que ele veio para consulta, foi uma consulta online, e ele tinha feito um preenchimento com PMMA há 12 anos atrás, ou seja, a gente vê o tempo que já era realizado, mas não era tão difundido, né? As pessoas não conheciam tanto. Mas a gente já imagina o tempo que já era falado sobre isso. Outro fator também é o próprio tamanho. Então, se eu percebo que o paciente ele tem um micropênis e
ele não tem uma elasticidade, nem mesmo associando ao tratamento com a toxina botulínica, eu vou ter um resultado legal, eu acabo dizendo não para esse paciente. Que não é isso que vai resolver. Exatamente. Né? Legal. Para caminhar para o final, bom, você começou a trabalhar com a estética, e aí normalmente o público da estética é um público mais feminino. Hoje isso mudou, você me contou aqui antes da entrevista começar, queria que você falasse para as pessoas que estão em casa, porque no começo eram muito as mulheres, suas pacientes, levando os maridos, namorados, companheiros para fazer o procedimento, apresentando, olha, vai lá, conta sua queixa, vamos resolver, vamos ajudar. Isso mudou depois. E por você ser uma mulher, como essa questão, a gente tá falando de tantos tabus, né? Acho que esse é mais um. Exatamente. Antes de eu iniciar, de fato, com a harmonização, como eu sou formada há 10 anos, então eu atuava muito com o público feminino, até mesmo com a harmonização facial, a harmonização corporal. Então, isso fazia com que as minhas redes sociais, né, eram voltadas para uma comunicação para o público feminino. E à medida que o meu conteúdo ele foi viralizando nas redes sociais, isso ajudou muito a atingir um alcance maior, e eu percebi que esse público foi migrando ao longo do tempo. Então, por exemplo, em 2021, quando eu comecei, existia uma resistência do público masculino em falar sobre o procedimento, então eles sempre diziam, não, isso não é pra mim, eu tô satisfeito, não preciso disso. Então eu percebo essa resistência deles, e eu, de fato, tinha ali uma comunicação mais voltada para o público feminino. Em 2023, eu comecei a falar um pouco mais sobre o procedimento, e foi quando esses vídeos começaram a viralizar nas redes sociais, e eu consegui ter um acesso maior a esse universo, né, das dores, entendendo as dores deles, porque nós mulheres às vezes não temos entendimento sobre isso, né, porque se eles não se sentem confortáveis para falar nem mesmo com um amigo, com um irmão, pai, enfim, com outro homem, quem dirá para nós mulheres? Então acaba que a gente não conhece um pouco sobre isso, a gente só pensa, homem tem que sofrer mesmo, né, e muito disso acaba afetando tanto psicologicamente eles, que ele não consegue, por exemplo, formar uma família, e criam bloqueios, né? Mas acaba que esse contato com o público feminino e masculino me permitiu falar com mais propriedade na rede social e gerar uma certa conexão. Então, hoje, muito do que eu falo é porque eu escuto deles, né? E isso gera identificação com outros homens. E isso faz com que eles percebam que não é apenas um procedimento. E eu lido realmente dessa forma. Eu vejo muito além de alguns centímetros a mais. Então, eu tenho contato com homens que me mandam mensagem que já pensaram em tirar a própria vida, homens que não conseguem formar uma família, que só conseguem se relacionar com garotas de programa, homens que choram porque achavam que não tinha uma outra alternativa para poder tratar. Então, muitas vezes nós mulheres não temos esse contato, esse olhar para essa necessidade, né, masculina, e isso faz com que eles se sintam à vontade para poder, de fato, me procurar, me acompanhar nas redes sociais e vir, de fato, para realizar o procedimento. Além da técnica, claro, também o acolhimento, Exatamente. né? Acho que a primeira coisa que qualquer pessoa precisa, quando tem qualquer dor, qualquer queixa, é acolhimento, né? Exatamente. Ser ouvido, poder falar e poder receber ali uma orientação que vai além. Às vezes você pode ajudar muito, mas, olha, você já pensou em procurar um acompanhamento com psicólogo, né? Olha, vai te ajudar muito. Então, são várias fronteiras que vão sendo rompidas a partir dessa primeira conversa, né? Exatamente. Por isso que eu digo que a harmonização peniana me escolheu, né? Não fui eu que fui de fato para ela, porque eu nem fui fazer um curso específico disso, mas com o passar do tempo, de fato, foi entrando de uma forma na minha vida que eu acabei mergulhando cada vez mais, né? E hoje já sou formada também na odontologia, que veio depois disso, mas eu acabo me vendo numa atuação muito mais voltada para a harmonização peniana como biomédica, e não atuo tanto na parte odontológica por conta disso, e sou conhecida por conta do procedimento íntimo. Mas agrega o conhecimento que você tem, né? Sem sombra Dessas de duas dúvida. formações na área da saúde. Sim. Muito legal. Eu adorei te receber aqui. Meus convidados não vão embora sem levar para casa um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral. Tá comigo desde o primeiro episódio por aqui. A farmácia de manipulação Empório Magistral, ela tá disponível para que você tire suas dúvidas. Você recebeu uma orientação, uma prescrição, você tem dúvida sobre alguma coisa?
claro, peça seu orçamento, mas tire suas dúvidas também com a equipe que está de prontidão ali para te ajudar. No telefone ou WhatsApp, 11 50 89 5123, pelo Instagram, @emporiomagistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutora, eu adorei receber você aqui. Obrigada por ter vindo. Espero que você volte outras vezes. Seja sempre muito bem-vinda. Acho que falar com clareza, de maneira leve, tirando os tabus, os receios de falar sobre isso, acho que é tão importante. Acho que o que a gente fez hoje aqui, assim, vale ouro mesmo. Vou deixar a sua rede social. Sim. Para que as pessoas possam, de fato, acompanhar tudo isso e ficarem à vontade para pedir, né, a orientação através dessa informação que, olha, na internet tá tudo lá, de graça, para você tirar essa dúvida. Isso é maravilhoso. @doutora Tamires Ramos, @doutora Tamires Ramos. Você tá aqui em São Paulo agora para essa gravação, óbvio, mas você atende no Rio de Janeiro. Eu atendo no Rio e em São Paulo também. Atende em São Paulo também. Legal, legal. Então, para você que é do Rio e de São Paulo, um presentão. E aqui nós estamos, né, 2 lugares de fácil acesso. Você deve receber pessoas de outros estados, outras cidades, com certeza, né? Aqui é ponte aérea, né, para muitos empresários. Então, eu recebo aqui em São Paulo não só os paulistas, mas muita gente de fora do Brasil inteiro. Legal, legal. Obrigada por ter vindo, uma alegria. Espero que você tenha gostado também. Com certeza. Foi uma honra te entrevistar, falar sobre esse tema que é tão importante, que mexe não só com os homens, com as famílias, né? Então, assim, com as companheiras, companheiros, né? As pessoas que estão ali, nada melhor do que estar ao lado de alguém que tem autoconfiança, né? Que tá feliz, que tá de bem com a vida. E às vezes o que para alguém pode ser julgado como um detalhe, pra pessoa que vai fazer toda a diferença. Obrigada, Com viu? certeza. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigada a você que tá sempre por aqui, aprende comigo a cada entrevista. É uma alegria. A vida é feita de diálogos e conexões, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!